Pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, vamos aí dando início à nossa aula, tá? Vou compartilhar com vocês a minha tela. Bom, hoje a gente vai dar continuidade aí, né, no nosso conteúdo, mais um pouquinho de explicação, e a gente vai estar falando sobre o capítulo 4 do e-book, né, que fala sobre o controle de perdas. Vamos lá conhecer um pouquinho, né, dessa teoria. Antes de eu entrar na teoria, eu gostaria de explanar um pouquinho, né, do que a gente vai estar falando. Bom, quando acontece um acidente, obviamente a gente vai ter uma perda de uma pessoa, ou então um colaborador vai se acidentar, a gente pode ter perda material, a gente pode perder aí a nossa produção, né? Então a gente tem perdas ali dentro da área da segurança e a gente vai ver aí, né, o que acontece e o que pode ser feito para controlar, né, para prevenir essas perdas, tá bom? Vamos lá, então? Ó, o processo pelo qual ocorre uma perda por acidente é uma série de sequência de causas e efeitos, né? Então, se a gente for analisar um acidente, você vai ver que vem falhando ali para trás, né? Houve falhas ali que poderiam ter sido evitadas, né? Que resulta em danos de recursos humanos e materiais ou em descontinuação da operação, né? Compõe-se de 3 fases distintas: condições potenciais de perdas, acidente de perda real ou perda potencial, né? Ó. Então, o que acontece? Tem a causa, né, que é a condição potencial da perda, que geralmente ou ela é humana ou ela é material, né? É um fato, acidente ou falha, né? E efeito, perda real ou potencial, né? Danos humanos, materiais, financeiros, né? Então, é uma sequência, né? Causa, fato e efeito. Condição potencial de perda é a condição ou grupo de condições que tem a capacidade, sob certas circunstâncias não planejadas, né, de efetivar a perda. Como condições, ela é estática e equilíbrio estável, em momento não predicível, gerando uma função de circunstâncias que lhes são favoráveis, né? Pode desencadear um acidente. O acidente é o acontecimento indesejado ou inesperado que produz as perdas, né? O acidente é o que acontece ali. Perda real ou potencial. Perda real é o produto do acidente e pode manifestar-se como lesão, morte, pessoas, danos, matérias, equipamentos, instalações, edificações, né? Então, a perda real é quando a coisa acontece. O acidente é o fato da hora. E a condição potencial é, né, a circunstância que ocasionou, né, esses outros fatos. Bom, controle de perdas, né? Para entendermos melhor o pensamento moderno sobre o controle de perdas e identificarmos o que antecede o incidente, a exemplo que se faz o filósofo Henry no passado para transmitir os princípios da prevenção de lesões, perdas, ou que aqui ele dá o exemplo do dominó. Vocês já viram o dominó? Se você colocar eles lá empilhadinho, um do lado do outro, você for lá encostar, o que faz? Ele derruba todo mundo, né? É uma sequência, todo mundo vai cair, né? Então, quando acontecem esses fatos, com certeza, um vai pesar em cima do outro, que vai pesando em cima do outro, que vai pesando em cima do outro, vai todo mundo, né? Cair aí. Então, ele usa esse exemplo dominó. Se cai um, com certeza a sequência vai dar errado. Ó, falta de controle, né? Representa uma falha administrativa. Pode acontecer uma falha administrativa que vai ocasionar um acidente? Sim, né? Talvez o pessoal do RH não viu, né, que aquele colaborador não fez treinamento, aí não repassou para a segurança e o cara foi para a área sem treinamento, né? Peraí, não teve controle lá da administração, né? Não teve controle lá na gerência, não teve controle lá na liderança, eles não se preocuparam com aquele colaborador, né? Então, já é uma sequência o quê? De falta de controle lá de cima. Causa básica, né? Advindas de inexistência de um controle técnico-administrativo inadequado. Deve ser considerado raízes, causas reais e indiretas, e, portanto, aquela que realmente deve ser analisada. Causas imediatas derivam de existência de atos e condições que transgridam algo pré-estabelecido e já aceito, ou de resultarão perdas
operacional na indústria, né? Então, ó, a gente tem a falta do controle, a gente tem causas básicas que ocasionam aquilo ali e causas imediatas, né? Opa, não, peraí, eu como técnico de segurança, eu já tenho que cercar as coisas lá na frente, né? Para quê? Para não gerar uma sequência de falhas. Os incidentes acontecem quando uma série de fatores se combinam sob certa circunstância. Em pouquíssimos casos, existe só uma causa que dará origem àquele evento deteriorador, como consequência para a segurança, a produção e a qualidade, né? Então, geralmente vai acontecer o quê? Uma série de fatores, né? De erros, de falhas, né? Por exemplo, uma pessoa que está no lugar indevido, que não está usando EPI, aí você vai ver ele não tem treinamento adequado, a pessoa não autorizou ele estar naquele lugar, você entendeu? Uma sequência de erros aí que acontece. Bom, dentro de controle de perdas, né, a gente vai ver aí que as circunstâncias que originam as causas do incidente, convém recordar 4 elementos relacionados, né, a essa situação. Pessoas, né, sempre tem pessoas, e geralmente há falhas, né, que as pessoas acontece ali, da pessoa não ter manuseado o equipamento correto, não ter feito o que devia ter feito, né, foi imprudente. Então, há falhas aí humanas, certo? Ó, o trabalhador é o que está diretamente envolvido na maioria dos acidentes, pois aquilo que faz ou deixa de fazer é considerado fator de causa imediato. Geralmente, ele está ligado ali. Equipamento. Elemento considerado desde os primórdios da prevenção de acidentes. A fonte principal de incidentes, dando origem à chamada proteção de máquinas, né? É a necessidade de se treinar o trabalhador para operar equipamento, né? Pode acontecer de dar algum problema na máquina, opa, a máquina explodiu, opa, a máquina deu uma descarga, né? Acontece aí nos equipamentos. Material, elemento que as pessoas usam, transformam e de que se beneficiam. É também fonte principal de causas de incidente, né? A matéria-prima ou a matéria terminada, né? Já aconteceu aí situações de acidente envolvendo a questão de matéria, né? Ambiente, composto por tudo aquilo que rodeia o trabalhador durante o trabalho, e, portanto, inclui o próprio ar e as edificações. Professora, mas até o ar pode causar um acidente? Sim, né? Se você estiver no andaime, dependendo do andaime que você tiver, né? Tem aqueles que são suspensos e tem aqueles que são montados. Dependendo do vento, né, que bater ali, derruba a pessoa, né? Eu já vi um vídeo uma vez que deu um vento tão forte que o pessoal que estava, eu acho que estava limpando, né, um prédio de vidro, eles se seguravam, né, para não o quê? Para não cair, a queda era imensa, né? Mas ali eles estavam com cinto, mas tinha aquele risco ali do vento forte, né? Pode até ser também das edificações. Então, isso tudo, o que acontece? O técnico de segurança, ele tem que o quê? Avaliar, né? As pessoas que estão envolvendo ali, será que elas são pessoas responsáveis? Será que elas são pessoas conscientes, né? O equipamento está adequado? O equipamento está funcionando normalmente? Tem as proteção devida, né? Material, opa, peraí, o cara vai trabalhar ali onde tem uma soja, se o cara cair dentro da soja, vocês sabem que a soja, quanto mais você mexe, mais a pessoa escorrega, né? Tem que observar. Ambiente, né? Qual é o ambiente que o trabalhador vai trabalhar? Não, deixa eu ver ali quais são os riscos que aquele ambiente trabalha, né? Isso tudo faz parte do quê? Do controle. Você está prevenindo, você está controlando para não acontecer ali aquele acidente. Bom, a implementação de um programa de controle de acidentes, né, danos à propriedade contribui para a melhoria, não somente na produtividade, na rentabilidade da empresa, pela redução das perdas, como também na condição geral do trabalho. Então, a implementação, né, existe uma implantação ali de programa de controle que vai vir ali para favorecer, né, muito o colaborador e a própria empresa. É um programa de controle de perdas, deve ser observado alguns itens básicos, né? Por exemplo, a política daquela empresa, como é que funciona a política daquela empresa, né? O que os líderes, a supervisão, né? A própria cultura daquela empresa,
prega ali dentro daquela política? Os fatores que estão envolvidos, né? Que é o quê? A produção, qual é o ramo daquela empresa, né? Se tem algum fator extra a ser considerado. A organização da empresa, será que ela tem, né, condição de dar uma organização, uma estrutura adequada, né? E a programação, né? A gente precisa o quê? Encaixar, adequar, né, o programa de controle na própria conduta ali daquela empresa, certo? E aí ele vem falando, né, alguns detalhes aí sobre esses itens. Por exemplo, a política, né? A gente precisa avaliar o quê? A empresa possui uma política escrita referente à segurança, né? Ela faz aquele trabalho de conscientização, né? Ela se preocupa, se possui, né, alguns membros da direção ali enganjados naquele trabalho, se há uma política escrita. A política de segurança é conhecimento, né, de todo mundo, né? Todo mundo trabalha junto ali, né? A política de segurança é conhecimento de todos os empregados, né? Então, tem que ver aí a credibilidade, né? Se é respeitado, se todo mundo cumpre. Por quê? Isso aí é uma forma de você estar trabalhando ali dentro da sua política em relação ao controle de perdas da segurança, né? Bom, aí você vai avaliar se é bom, excelente, regular, fraco, nulo, porque aí você vai saber, nossa, não, preciso de trabalhar mais? Não, preciso só de manter? Opa, não, peraí, vamos equilibrar, né? Ó, itens básicos de um plano de ação, você tem que ter um objetivo no plano, né? Objetivos específicos, se é curto, longo prazo, né? Médio prazo, o que você vai estar desenvolvendo. Os recursos humanos e materiais necessários. Opa, o que eu preciso? Preciso trazer um treinamento específico lá dos brigadistas, né? Opa, não, eu preciso trazer alguns equipamentos diferenciados para oferecer proteção aos meus colaboradores, né? Custo estimado da implantação, né? Porque a gente vai ter custos se acontecer. Estimativa de perdas, né? Data do início e data estimada ali do plano, né? Que isso aí é os itens básicos de um plano de ação mesmo, quando você vai implementar o controle de perdas, né? Para alguns já existe o controle de perdas, então é só você entender aquele controle ali, né? Que é feito e seguir. Outro caso, você vai ter que o quê? Implementar o controle de perdas. Fatores, né? Considerando o processo produtivo como um sistema composto por vários subsistemas interrelacionados e interdependentes. Pode-se definir os fatores de perda como sendo aqueles que representam um risco potencial de se transformarem em prejuízo para a empresa, né? Pode ser o fator humano, pode ser as instalações, máquina e equipamento, pode ser material, pode ser processo de produção, né? Então, tudo ali você tem que avaliar e tentar montar um plano de ação que vá trabalhar com a prevenção para controlar as perdas ali daquela empresa. Da questão da organização, né? Tem um objetivo esforço organizado de todo o pessoal da empresa, né? Para evitar perdas. Tipos de organização, a gente tem a de linha, é a responsabilidade concentrada entre chefes, departamentos e setores. Da staff, concentra a responsabilidade e o trabalho no pessoal especializado, através de estudos, né, dos problemas e propostas de soluções. Comitê ou comissão é o trabalho ou responsabilidade recai em um ou vários grupos, né, cabendo a investigação. Então, a gente tem aí, né, esses três formas de você estar trabalhando aí em relação à organização, que é a linha, a staff e a comissão. E a questão da programação, né, obedecer normalmente o plano anual estabelecido em função das técnicas e setores de trabalho, que deverão utilizá-las considerando o espaço de tempo, né? Então, a gente viu aí um pouquinho em relação ao quê? Ao controle de perdas, né? Opa, como eu implemento, né? O que vem falar o controle de perdas, né? O que abrange o controle de perdas? Então, a gente argumentou aí um pouquinho, né? Para a gente refletir. Pessoal, vou colocar lá de novo para vocês o e-book. O capítulo que a gente viu hoje é o capítulo 4. Peço que vocês façam a leitura na íntegra. Vou colocar o resuminho aí, tá bom? Hoje vai ser só explicação, cópia do caderno e leitura. Na próxima aula, vou trazer mais um conteúdo aí, um capítulo que a gente vai estar vendo, e após, a gente vai fazer uma atividade, certo? Bom, pessoal, no mais, deixo um abraço. Qualquer dúvida, pode me chamar, né? E, como de costume, 9h30, vou estar passando a lista aí de chamada. Vão marcando presença
para a gente já contar aí como presença, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.